realidade, a taxa de sinistralidade, pessoal, é o que a gente gasta com saúde em relação à nossa receita. No fundo é isso. Quer dizer, como a autogestão, ela só tem dois gastos, administrativo e assistencial. Ela não tem propaganda de marketing, ela não tem corretagem, ela não tem corretagem, ela não visa lucro, ela não tem. Então, assim, a taxa de sinistralidade é diferente de sinistro. Aí a taxa de sinistralidade é o que você gastou com assistência com o que não é assistência. Então, a autogestão, do que ela arrecada, 90% ela gasta com assistência. Outra coisa que nos onera um pouco é o custo dos programas nossos, o custo da operação dos programas, que essas outras empresas não têm programas como o nosso, como vocês apresentaram, e tem toda uma estrutura de empregados atrás disso. Então isso entra como taxa administrativa também. Essas empresas não têm isso, ela tem um custo administrativo menor porque não tem programas tão detalhados quanto nós. Então, basicamente, eu ia falar o Walter falou, que é a questão de que aquilo que está no quadro é exatamente o custo com a assistência à saúde. O administrativo é a diferença, ou seja, tem ali em torno de 92% do custo da autogestão é com assistência à saúde e sobra em torno de 8% para custo administrativo. Isso quer dizer o quê? Que, claro que aquilo ali é uma média da autogestão, né? Então existe gente gastando bem mais do que aquilo e gente gastando bem menos em taxa de administração. Bem, pessoal. O que ele faz ali, gente? Um minutinho, fala, cara, não? Então, esses 2 minutos, né? Pois é. Lembra disso? Olha, gente, é o seguinte, o que é que a agência faz? Ele pega todo o DIOPS, soma em um único banco, o que é filantrópico, o que é abrange, todo mundo ali. Então a gente tem total de despesa, total de receita e faz o cálculo. É direto. Gente, ó, esse é o material que nós vamos disponibilizar e vocês estão recebendo aqui em primeira mão. Ele está na gráfica. Eu ia dar para trazer para vocês, mas infelizmente não deu tempo, mas eu vou mandar para cada um de vocês. Anualmente nós fazemos esse relatório, tá? Gente, muito obrigado. Passar a palavra para a Alencar para encerrar. Certo. Queremos agradecer aqui a presença de Cleudes e vamos entregar-lhe o certificado de sua participação aqui. Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu acho que posso ajudá-los um pouco na TUS, porque eu participei da construção da TUS desde o comecinho, porque fui até dezembro integrante do COPIS, né? Então estou há 3 meses e nós discutimos muito essa questão. A TUS é a terceira fase da padronização. Então, a ideia de padronizar dados, e isso é uma briga em todo o mundo, não só na área de saúde, mas ter dados padronizados, para eu poder falar a mesma linguagem que todos os outros e podermos comparar os dados. Então, vocês lembram que a primeira fase da padronização foi a guia TIS, né, que padronizou a guia, o padrão de guia, depois o arquivo eletrônico, e na terceira fase veio a TUS. E haverá TUS em todas as linguagens que a gente trabalha hoje. Então, essa primeira TUS é a TUS médica. Ela é exclusivamente para atividades médicas. Nós vamos ter a TUS hospitalar, que é um padrão de estrutura de tabela hospitalar, e a TUS das outras especialidades. A próxima que sai talvez seja a TUS odontológica, né? E o que é o conceito de padronização da TUS? É ter o mesmo código e o mesmo descritivo do procedimento. Porque hoje cada um de nós usamos tabelas diferentes. Então tem gente que usa 90, 92, a CIEPAS 93, a LPM e a própria CDHPM. Então a discussão no COPIS foi criar
uma estrutura de código e de descritivo que todo mundo vai ter que usar. Quer dizer, não é que um pode usar e mantém o seu padrão de uma coisa extra e usa quando quer, não. A partir do dia 13, teoricamente, a partir do dia 13 de julho, todas as operadoras e todos os prestadores deverão estar cobrando e faturando dentro da codificação e da terminologia da TUS. Porque foi soltada a instrução normativa dia 13 de dezembro, onde teríamos a operadora 90 dias para precificar a TUS e oferecer aos prestadores, eles teriam mais 90 dias para devolver e teríamos os dois juntos 60 dias para adequar. Isso dá em 13 de julho, né? Então, assim, já perdemos aí passaram-se 4 meses da instrução normativa, né? E como é que foi constituída a TUS? A TUS teve como base a CBHPM, tá? A princípio era a CBHPM com todos os itens do rol de atendimento exigidos pela ANS. Então, a estrutura de codificação e descritivo ficou a CBHPM. Só que, com o decorrer do período de discussão, as operadoras começaram a trazer procedimentos que se utilizavam no mercado e não constavam da CBHPM. Então, cada operadora, dentro da Unidas, nós fizemos isso, coletamos dados com vocês, o que vocês cobrem, a codificação da área médica, que não consta da atual CBHPM. E aí criou-se a TUS, e ela acabou sendo, então, maior do que a própria CBHPM, que foram inseridos vários itens que as operadoras compravam no mercado, não tinham na CBHPM, mas tinham um acordo no mercado com o preço que cada um fazia o seu preço, né? E quem utilizava tabelas outras que não a CBHPM, também pagava determinados procedimentos que já constavam na CBHPM, mas como ele não usava a CBHPM, ele tinha um acordo de preço diferente, né? Então, isso tudo foi englobado dentro da TUS. Então, a partir do momento que a TUS vigora, ninguém mais pode pagar procedimentos médicos fora da TUS. Isso é muito importante para nós, pessoal, porque, assim, é um instrumento de regulação de incorporação de novas tecnologias. Esse é um instrumento oficial, quer dizer, não pode um médico aí, veio dos Estados Unidos, trouxe uma técnica, alguma coisa, e querer vender para você isso. Isso é muito comum, né? A gente está cheio disso. Nos nossos planos tem um monte de coisa que só um médico faz, o outro só um serviço determinado hospital tem uma técnica diferente, e aí eles começam a inventar acordos particulares. Então, a partir da adesão da TUS, nós temos que encaixar todos os nossos procedimentos médicos que não estejam nas tabelas que nós estamos utilizando, temos que enquadrar na TUS. E a tabela, ela usa a estrutura exatamente da CBHPM, pessoal. E você vê que a tabela ela tem só a codificação e o descritivo. Ela não tem duas coisas importantes, que é o quê? O preço e as regras de pagamento. Então, assim, as regras de instruções gerais específicas que tem nas tabelas de mercado hoje, da MB e CBHPM, não são incorporadas pela TUS. É outra grande dúvida que as pessoas fazem. Então eu vou ter que adotar as regras da CBHPM? Não. Você pode pegar essas regras que você adota hoje e incluir na sua TUS como regra de pagamento. A questão dos 30%, quando é emergência e fora de horário comercial, a questão dos 50% quando é o mesmo lado, 70% quando é lados diferentes, dias diferentes da cirurgia, a questão do auxiliar, do instrumentador, tudo isso são regras que cada operadora vai ter que criar a sua regra, que é a regra básica que se adota hoje, e quando oferecer a TUS para o prestador, oferecer com as regras básicas. Então essa é a TUS que vocês vão encontrar. Eu estou dentro do site da ANB. Tá? O site da ANB está mais bem organizado que o site da ANS. Então você vai ter a TUS lá dentro da ANB, que é exatamente isso daqui. Que eu não consegui aqui, eu pensei que tivesse. É você pegar a CBHPM, não tem jeito, né? Bom, outra forma que a gente tem que fazer para precificar
é vocês pegarem a CBHPM, eu ia entrar no site e mostrar a CBHPM para vocês lembrarem como é, mas vocês lembram que a CBHPM, ela é constituída de duas colunas básicas, uma coluna que é o honorário médico e uma coluna que é o custo operacional. E ela não está mais em CH, que até então era a grande moeda que a gente trabalha, muita gente trabalha com CH ainda. Ela está em termo chamado de porte. Então vocês vão ver que a CBHPM, ela tem 12 portes e cada porte é dividido em 3. Então você tem porte 1, que tem ABC, porte 2, ABC, e assim por diante, até porte 12, ABC. Então, ela tem 12 vezes 3, né, dá 12 vezes 3, dá 36 níveis de preço tem a CBHPM. Então, quando você entra na CBHPM, você vai perceber que a coluna de honorários médicos pode ser um daqueles portes, 1A, 2A, 3B, 5C, 10C, 12B, e o custo operacional, que antigamente na 92, por exemplo, era em CH também, aqui ele está por uma fração do que eles chamaram de unidade de custo operacional, que é a tal da UCO. Então, uma UCO vale R$ 11,5 pela edição da CBHPM. Então, um procedimento pode valer 0,2 UCOs, pode valer 1,5, pode valer 10, e aí você pega essa quantidade de UCOs e multiplica por 11,5 e soma com os honorários. Então, a CBHPM, ela com essa precificação dos portes e com as UCOs. Bom, a ideia era apresentar isso para vocês como alternativa. O que vocês têm que fazer, né? Doutor Walter, eu não tenho dúvida não, eu quero só fazer um agradecimento. Porque eu trabalho com saúde suplementar há muito tempo, estou acompanhando essa implementação da TUS há muito tempo, e é a primeira vez que eu consigo entender o que eles querem e como fazer. Agora eu posso começar a fazer. Só quero agradecer. Então já saio feliz daqui que pelo menos um. Olha, pessoal, eu estou à disposição, estou em São Paulo, tá, na Fresc. Se a Fresc deixar e vocês pagarem, eu posso viajar. Eu posso viajar para vocês aí, né? Não pode ter custo para a Fresc, mas ela já vai me perder alguns dias de trabalho. Eu posso viajar e orientar vocês, tá? Eu quero o certificado aqui Obrigado. Com agradecimento mais uma vez. Agora com o painel Gestão e Regulação de Materiais e Medicamentos de Alto Custo, protocolos. Teremos o prazer de mais uma vez contar com o Dr. Walter Lírio do Vale para apresentar esse painel. Obrigado. Obrigado. Voltando à TUS, pessoal, vocês não desanimem não, porque várias vezes já me mandaram tomar na TUS. Cada vez que eu falo TUS, me mandam tomar na TUS, tá certo? Então, assim, vocês ainda não estão nesse estágio, então você... Bom, vamos falar um pouquinho do LPDE, e aqui eu acho que é mais complicado, sabe por quê? Não é por causa da questão técnica operacional, não. Porque isso é uma decisão política da instituição, pessoal. Vocês vão ver por quê. Né? A partir do momento que você tem uma decisão de mudar radicalmente esse quadro, e é evidente que a mudança radical não significa mudança amanhã em todo o sistema, mas a decisão de fazer uma mudança nisso, ela é relativamente fácil de operar tecnicamente, né? O problema não é técnico, o problema é eminentemente político, de decisão política do sistema de saúde que você está fazendo a gestão, né? E vocês vão ver por quê. Isso aqui todo mundo já sabe, né? Hoje as principais dificuldades para você fazer o meio aqui, a luzinha não, a luzinha embaixo. Não, isso, meia luzinha.